Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos explorar o verdadeiro motor invisível por trás da previsão do tempo e do clima, a modelagem numérica da atmosfera. Vamos entender como traduzimos a dinâmica caótica do nosso planeta na linguagem exata das equações diferenciais parciais, ou EDPS, e como usamos isso para prever o futuro da nossa atmosfera. Nossa jornada segue uma linha de montagem intelectual clara. Começamos nos fundamentos matemáticos, onde as equações governam ondas e difusão de calor. Em seguida, passamos para o arsenal de soluções, onde adaptamos essas equações para o mundo real usando métodos analíticos e discretização. Por fim, chegamos à física aplicada, onde essas equações ganham vida em supercomputadores, simulando a atmosfera em tempo real. Mas o que é uma EDP na prática? Ela é a linguagem da variação. Na atmosfera, propriedades como temperatura e vento mudam no espaço, dimensões x, y e z, e no tempo. Aqui vemos a derivada temporal, indicando como a variável muda com o relógio, os operadores espaciais como o gradiente e o laplaciano, e a derivada material, que é fundamental para a meteorologia, pois descreve a advecção, ou seja, as mudanças que ocorrem enquanto acompanhamos o movimento de uma parcela de ar. Para podermos resolver essas equações na prática, precisamos primeiro classificá-las rigorosamente. A ordem é o passo mais simples, ela nos diz qual é a derivada de maior grau presente na equação, como vemos nesta fórmula geral de segunda ordem no topo. Em seguida, precisamos avaliar duas propriedades cruciais, a linearidade e a homogeneidade. A linearidade avalia se a função incógnita u e suas derivadas não se multiplicam entre si, e aparecem apenas na primeira potência. Equações lineares são bem comportadas, mas a atmosfera é governada por interações complexas. Note ali no quadro laranja os termos não lineares, como o produto 1u frac partial u partial x, ou o termo cos u. É exatamente dessa não linearidade que nasce a turbulência e o comportamento caótico do tempo. Já a homogeneidade diz respeito à presença de termos externos à incógnita. Matematicamente, se todos os termos da equação contêm a função u, ou suas derivadas, ou seja, se aquele termo g na nossa equação geral for igual a zero, g igual a zero, a EDP é homogênea. Se houver qualquer termo isolado que dependa apenas das variáveis independentes, como espaço ou tempo, g diferente de zero, ela é uma EDP não homogênea. Fisicamente, na meteorologia, esse termo não homogêneo atua como uma forçante no sistema, representando uma fonte ou um sumidouro independente, como uma fonte de calor por radiação em uma parcela de ar ou a liberação de calor latente. Avançando para as EDPS de segunda ordem, encontramos nosso trio clássico. Geralmente, estudamos essas equações primeiro na sua forma homogênea, ou seja, sem forças externas atuando, para entender a natureza intrínseca do escoamento. As hiperbólicas ditam a propagação pura de ondas. As parabólicas governam os processos de difusão, como a dissipação de temperatura. E as elípticas descrevem estados de equilíbrio espacial. No entanto, lembrem-se do conceito do slide anterior. Quando a atmosfera injeta um termo não homogêneo nessas equações, como um aquecimento anômalo na superfície, estamos forçando essas geometrias matemáticas a responderem à física real e dinâmica do clima. Aqui no nosso dicionário, a diferença prática entre uma equação homogênea e não homogênea fica explícita. Observem a equação de Laplace. Ela é a versão homogênea ΔV igual a zero, que descreve um campo em perfeito equilíbrio sem nenhuma fonte externa. Mas se adicionarmos uma fonte, como uma região de forte aquecimento, a equação deixa de ser homogênea e se torna a equação de Poisson, ΔU, igual a f de x, onde f de x é exatamente a nossa forçante. Da mesma forma, a equação do calor pura modela a difusão, mas se estivermos dentro de uma nuvem convectiva, a liberação de calor latente atuaria como um termo fonte, quebrando a homogeneidade. Para modelar tudo isso de forma linear, usamos o princípio da superposição para somar essas soluções.
e historicamente como a ciência resolve essas equações no papel. A técnica da separação de variáveis pega uma função complexa, u de x,t, e a quebra no produto de equações diferenciais ordinárias simples, como separar a dinâmica espacial da evolução temporal. Mas atenção a um detalhe matemático rigoroso. Esse método clássico exige que a EDP seja linear e estritamente homogênea. Se o nosso sistema possuir uma forçante meteorológica, precisaremos primeiro aplicar esse método para encontrar a solução do estado base homogênea, e só depois acoplar uma solução particular que represente o distúrbio externo. Quando os problemas de contorno ou as forçantes não homogêneas tornam a separação de variáveis inviável, nós mudamos a lente de observação. Olhem para o diagrama na tela. A equação traz um termo g de x, que representa justamente essa fonte externa contínua no sistema. Ferramentas como as transformadas de Fourier e Laplace pegam esse emaranhado diferencial, com suas fontes e sumidouros, e o levam para o domínio das frequências. O que era um cálculo diferencial complexo se converte em álgebra básica, permitindo isolar e resolver o impacto exato daquela forçante no comportamento do fluido atmosférico. Para os processos advectivos que transportam propriedades pela atmosfera, utilizamos o método das características. Em vez de olhar para uma grade fixa, nós transformamos a equação acompanhando o fluido ao longo de curvas específicas no espaço-tempo. É como navegar em um rio junto com a correnteza para entender seu fluxo. Aqui deixamos o papel e entramos na computação. Computadores não entendem o infinito contínuo do cálculo. Para rodar um modelo, precisamos fatiar a atmosfera em uma grade tridimensional, o grid. Através do método de diferenças finitas e esquemas como Runge-Kutta, transformamos derivadas contínuas em aproximações algébricas que o processador consegue calcular passo a passo. E todo esse esforço matemático culmina aqui, nas equações de Navier-Stokes. Elas são o coração da modelagem climática. Juntamente com a termodinâmica, essas equações modelam o movimento tridimensional do ar, a conservação de massa, a formação de nuvens e a precipitação. É a física pura traduzida para a dinâmica de fluidos. Resolver Navier-Stokes para o globo inteiro exige processamento colossal. Estamos falando de integrar malhas atmosféricas 3D de alta resolução, assimilando montanhas de Big Data de satélites e radares em tempo real. Isso exige clusters de alto desempenho executando bilhões de cálculos por segundo para que a previsão não chegue depois da tempestade. O resultado final desse monumental esforço científico está no bolso de vocês. Da natureza descrita em fórmulas, passando pela discretização em malhas e processamento em clusters, até o ícone de chuva ou sol no celular. A matemática invisível não apenas descreve a atmosfera, mas antecipa o comportamento do nosso mundo, embasando decisões e protegendo vidas diariamente. Obrigado. Chegamos ao fim desta nossa jornada teórica sobre as equações diferenciais parciais e os métodos numéricos associados. Vocês sobreviveram a uma das partes mais densas, porém mais fundamentais, da modelagem numérica da atmosfera. O que fizemos ao longo destas aulas não foi apenas manipular matrizes e derivadas. Nós essencialmente decodificamos a linguagem exata que a natureza utiliza para movimentar parcelas de ar, transferir calor e ditar a dinâmica do nosso clima.